Olá, Joana. Tudo Tudo bem? bem? Aproveitei para mostrar meu Tudo. cãozinho ali antes de entrar. Oh, que legal. E aí, você tá bem, Marília? Tô bem, e você? Que bom, que bom, tudo tranquilo. Na Que quarentena. bom. Sim, estamos, né? Tá entrando aqui a É, Yara Carrilho. minha prima. Ah, muito bom. É bom que nós sempre encontramos primos, né? Amigos nas Pois lives, isso é é, muito divertido. verdade. Minha mãe também já vi que entrou ali. Olha, que legal. Sejam bem-vindas. E esse quadro atrás, foram vocês que pintaram? Esse é um quebra-cabeça que a gente Ah, é um montou. quebra-cabeça. Uau, de quantas peças? 1000. De 1000 peças. É. A gente Ai, aqui é muito bom. fã de quebra-cabeças. Onde você olhar na casa tem um quebra-cabeça. E nessa época do isolamento, então, né? Se Pois bem que é. vocês têm trabalhado bastante. A Facebook tem Isso é puxado um ótimo. pouco, mas ainda assim dá para fazer um quebra-cabeça no final de semana. É verdade. Então, nós aguardamos só um pouquinho e a Uhum. gente começa, né, Beleza, com, perfeito. assim que tiverem, que são as 7 pessoas. Chegando aqui a Nayara, Maiara. minha coach. Oh, muito bom. Então, deixa eu colocar aqui, ó. Ver se eu consigo colocar o tema da live. Tivemos aqui uns dias quentinhos, não é? Não é? Começou a esquentar, ainda bem, né? Graças a Deus. Deus, dava pelo menos ir lá fora ver o sol, assim. É, Sentir um pouquinho do calor. Tava muito frio. O é isso mesmo. pessoal do Brasil que tá aí aparecendo não sabe o que é isso, mas aqui quando tá frio, É frio, né? Frio frio. de doer. É verdade. Se bem que no sul do Brasil também faz bastante É, frio, né? eu tô levando em consideração o Nordeste, né? O frio É, no todo. realmente nós não sabemos o que é frio no Não. Nordeste, não. Entrou aqui Cádia Minha Araújo. cunhada, Bem-vinda. família toda chegando aí. Cadinha. Então, já quer começar, Joana? Podemos começar. Podemos, né? De qualquer forma, fica gravado. Quem for entrando depois pode ter acesso ao início da live. Perfeito. Então, nós estamos aqui na live do Instagram da Psicovida. E a Psicovida, nesse período da pandemia Covid-19, tem feito tanto um trabalho de consultas de apoio psicológico online, né, que são consultas gratuitas e pontuais, principalmente para dar apoio nessa questão do sofrimento psicológico na época do isolamento social. E temos também feito esse trabalho de psicoeducação, né, trazendo temáticas de saúde mental, de como lidar melhor nessa fase que nós todos estamos vivendo. Temos já trabalhado, já conversado aqui sobre ansiedade, sobre depressão, sobre nutrição, né, alimentação saudável, e trazemos hoje a temática como gerir melhor o trabalho em tempos de crise. Eu sou a psicóloga Marília de Castro e trabalho aqui em Coimbra, Portugal, na Psicovida e também na Escola Superior de Enfermagem. E a nossa convidada hoje é a Joana Patino, que é coach de carreiras, propósito e felicidade, é mestre em psicologia e especialista em psicologia positiva, autorrealização e bem-estar. Tem experiência de 8 anos em recursos humanos e também em docência universitária. Jona, para começar, eu queria que você falasse um pouquinho do propósito do trabalho de coach, né? Como é Uhum. que ele contribui com as pessoas? Perfeito. Então, o coaching ele tem esse objetivo de auxiliar as pessoas a terem um pouco mais de clareza
em relação ao que eles estão buscando. Muitas vezes a gente fica naquela ânsia de fazer alguma coisa importante, achar um trabalho com propósito, mas a gente não sabe exatamente o que a gente está buscando, né? Nós nos deparamos cada vez mais com pessoas insatisfeitas, mas sem muita clareza em relação a isso. Então, o coaching, ele ajuda nesse processo de você buscar essa clareza. Além disso, ele traz uma perspectiva de auxiliar a pessoa a caminhar, né? A caminhar com direção, a caminhar com planejamento, entendendo quais são os pequenos passos que são necessários para a gente alcançar um grande objetivo. Muitas vezes a gente quer mudar a carreira e a gente não tem... quando a gente imagina o que a gente precisa alcançar, está tão distante que a gente não perde o ânimo ou consegue ter um gás no início, mas não consegue se manter nisso. E o coaching vem ajudar a você ter real noção dos passos que você precisa dar. É um processo feito através de contatos individuais, né? Eu trabalho particularmente com coaching individual, onde você vai ali, através de um método e de ferramentas, fazendo com que a pessoa consiga enxergar o seu caminho. É um processo de muita responsabilidade do coachee, ou seja, da pessoa que decide fazer o processo de coaching, e tem um apoio direto ali do coach, direcionando, né, trazendo as ferramentas necessárias para que a pessoa consiga caminhar com seus próprios passos. Basicamente, essa é a função do coach. Ótimo, muito bom. Então, nessa época, entrou aqui Almi Neto, Júlia Carrilho, todo mundo da família. Da minha Sejam bem-vindos. Então, nessa época agora nós temos falado muito dos efeitos dessa crise, né, da pandemia, na saúde, também em relação à economia, e eu queria que você falasse um pouquinho de como tem sido o impacto no trabalho. Tá, perfeito. Primeiro, para a gente precisa pensar o seguinte: a pandemia é uma crise mundial, né, é algo que a gente está vivenciando. Mas se a gente parar para pensar historicamente, a gente já viveu outras crises, né? Então, no fundo, e muitas vezes a crise ela pode vir do mundo, do meio externo, ou pode ser uma crise interna. Você está vivendo aquele momento de crise interna. Então, em ambos os aspectos, a gente tem meio que um norte, né, para trabalhar nas situações de crise, que basicamente é você conseguir trazer mais foco, né, e mais intencionalidade para o pensamento positivo. Porque quando você faz esse movimento, você consegue centrar mais naquilo que você precisa e trazer uma prática adequada para o seu dia a dia. Mas especificamente a pandemia do coronavírus, a pandemia da Covid-19, eu acho que o grande diferencial que ela traz para a gente é essa necessidade de isolamento, né? E esse isolamento, ele gerou, além das questões muito individuais de ansiedade, falta de perspectiva, insegurança em relação à sua vida ou em relação ao seu trabalho ou como as coisas vão ficar, ela trouxe uma necessidade do mercado se ajustar. E esse ajuste do mercado, ele se deu com uma aceleração de um processo que a gente vinha vivenciando de maneira mais lenta, que é a quarta revolução industrial ou a indústria 4.0, que traz a tecnologia e o algoritmo muito forte para as relações de trabalho e uma mudança significativa para a forma como o trabalhador trabalha, né? De uma maneira geral, seja aquele trabalhador numa empresa ou seja aquele empreendedor. Então, para mim, assim, eu acho que isso é pacífico para todo mundo, é o isolamento em si que gerou muita mudança. E aí, falando especificamente do trabalhador, né? O que é que isso gera para o trabalhador? Uma necessidade de acelerar o processo de adaptação para esse cenário, que a gente já vinha vendo ao longo da história, que isso é um movimento para focar mais nas soft skills, focar mais nas competências transferíveis, na multidisciplinaridade, na flexibilidade. Então, são algumas competências comportamentais que estão sendo exigidas do trabalhador nesse momento, em termos individuais. A gente também teve mudanças em termos de lógica do trabalho. Tivemos aí muitas empresas aderindo ao trabalho remoto. Mas existe uma grande diferença entre trabalhar remotamente para uma empresa que se preparou para isso, que já tem a cultura do trabalho remoto, que já tem os processos de trabalho adaptados para essa realidade, e aquela empresa que simplesmente usou o trabalho remoto para passar da crise, né, para passar o isolamento. Então, ela faz sem muita técnica, e isso traz mais ansiedade,
traz um volume maior de trabalho, uma desorganização do trabalho, muito mais do que uma solução tecnológica para uma nova forma de trabalhar. E aí eu acho que esse também é um grande fator de ansiedade para as pessoas hoje com o coronavírus, né? Para o trabalhador especificamente. Sim. Para o trabalhador e também para o empregador, não é? O Para o empresário. empregador, claro, sim, também, que está precisando se E também o adaptar a esse trabalhador. momento. É, É exatamente. E se verdade. você pensar na lógica do empregador, ainda tem outros fatores, né? Ele estava preparado para passar por uma perda de rendimento, como ele está tendo hoje, né? O que é possível fazer? Eu tenho que direcionar o meu negócio, eu tenho que pensar em novas dores desse meu cliente, né? Eu tenho que inovar no meu processo, eu tenho que pensar em outros produtos que agora são mais adaptáveis, outras tecnologias para Isso. fornecer o meu produto. Então, sim, com certeza tem muitos outros aspectos que devem ser considerados pelo empregador. Uhum. A Pebook, ela já é também uma solução que a gente tem encontrado, né? Principalmente na questão da saúde. Você quer falar um pouquinho Sim, posso da falar. Pebook? A Upbook é uma startup, né? Ela é uma startup portuguesa que traz uma tecnologia para a área da saúde especificamente. Então, o nosso grande objetivo, mesmo antes da pandemia, é trazer essa desmaterialização daqueles serviços burocráticos para o profissional de saúde, que é a marcação, o atendimento, né? Fazer esse processo online tira esse trabalho do dia a dia daquele profissional de saúde e ele consegue focar naquilo que de fato ele precisa focar, que é o paciente, né? Que é o Uhum. utente ali que precisa do atendimento. Então a gente traz essa solução de marcação online e hoje com o coronavírus a funcionalidade de videoconsulta, né? A videoconsulta aí Uhum. vindo com muita força, porque muitos profissionais de saúde estão se adaptando, muitas organizações como a própria OPP se adaptaram a esse cenário para liberar essa possibilidade, né, de Sim. trabalhar remotamente com toda a segurança necessária. E considerando que a Upbook é uma startup que trabalha só com saúde, a gente tem um sistema de videoconsulta específico para essa área, encriptografado como tem que ser, com toda a segurança Uhum. necessária. E é nessa plataforma que a Psicovida se encontra e que eu Isso. hoje, como coach, também me encontro, né? Além de trabalhar para a Upbook, eu também estou como cliente, né? Porque eu acredito que o serviço que a gente presta é de boa qualidade. Ótimo, muito bem. Então, quem está assistindo a live também pode enviar perguntas, tá certo? Nessa temática do trabalho e da saúde mental do trabalhador e das novas estratégias também que nós podemos recorrer para lidar melhor com essa época da pandemia, né? Então, você já falou, Joana, sobre os efeitos da necessidade do isolamento para o trabalhador, não é? Tem algo Uhum. que você queira complementar? Tem um aspecto que eu vi recentemente, até um estudo que eu vi que aconteceu aqui pela Universidade Europeia, especificamente com Portugal, né? Que mostra, ele Uhum. foi feito com base da pandemia e mostra que metade dos portugueses em teletrabalho sente que trabalha mais. Reforça isso que a gente vinha falando aqui, né? E Uhum. principalmente aqueles que não têm filhos em casa, eles conseguem ter uma maior felicidade em relação ao trabalho remoto. Aqueles que Ah, têm tá. os filhos em Uhum. casa, eles estão sofrendo um pouco mais, porque estão tendo que adaptar uma série de outras atividades. Pois é, Marília, imagina, você com treino. Então, então, a gente precisa fazer essa adaptação. E aí, somando-se a isso, né, então o estudo mostra isso, né, que existe uma insatisfação com o teletrabalho para aquele pessoal que vem tendo que lidar com a sua realidade familiar, de filhos e do trabalho. E aí, somando-se a isso, eu também vi recentemente, a título de informação, uma fala de um economista que ele trabalha com o porquê.com.br, que é o Mauro Rodrigues. E ele traz uma reflexão muito interessante sobre a vantagem comparativa. Todos nós temos vantagens comparativas. O que é isso? É aquela atividade que eu faço com expertise, que eu me preparei para fazer. Então, Marília é uma psicóloga, ela atua muito bem com isso. Claro que ela tem atividades domésticas que precisam ser feitas, atividade com os filhos, atividade. Mas nesse momento de isolamento, isso ficou totalmente concentrado no individual. Ou seja, a gente Uhum. muitas vezes a gente tem um limite, né, de foco, nosso foco, a nossa energia é limitada ao longo do Aham. dia. E Isso. muitas vezes, muitas pessoas passaram por uma mudança obrigatória agora com a Covid, de ter que direcionar parte da sua energia para essas atividades que comumente eram terceirizadas, eram feitas
de outra A forma, né? escola, não é? A própria Outras escola, com coisas. homeschooling, né? Com a lógica Uhum. das crianças em casa. Esse é, inclusive, um exemplo que ele traz, né? E aí, o que está acontecendo é que, na verdade, se você pensar no macro na sociedade, e não só no trabalhador, você está tendo Sim. uma perda de especialização, você está tendo uma perda de vantagem competitiva. E se você pensar no indivíduo também, porque você que se preparou para uma determinada atividade, passa ao longo do dia se ocupando com outras atividades que não eram comuns na sua rotina, por mais que traga um sentimento de prazer de estar com os seus filhos, não é isso que está em jogo. Mas, por outro Uhum. lado, traz para você um sentimento de eu não produzi, eu não E produzi um aquilo que eu precisava estresse produzir. maior também, não é? Essa Exatamente, sobrecarga de trabalho. E exatamente, acaba, como você está dizendo, esse sentimento de que não produziu como fazia antes. E também exatamente. algumas pessoas têm queixado também, Joana, da questão de das empresas não estarem mais, ou instituições, né? Respeitando aquele tempo de trabalho como às Sim, vezes você fazia antes, né? Então toda exatamente. hora é hora, já que a gente está trabalhando a partir de casa, você tem percebido isso também? Sim, muito fortemente, e eu acho que cai especialmente nessas empresas que se adaptaram à realidade, não que viviam essa realidade. Elas não se Uhum. prepararam para isso. E isso vale para as empresas e também tenho tido muitos relatos em relação às escolas, né? Sim. O volume de atividade para os filhos. É como se essas instituições, empresas e escolas, elas não tivessem se preparado para essa fase. Porque não é simplesmente, a partir de agora você trabalha de casa, tem um computador, um telefone, um telemóvel e está tudo feito. Não é. Existe um procedimento, existe uma metodologia, existe uma forma de abordar. Existem reuniões com características específicas que é diferente de uma reunião presencial. Então, tudo Sim. isso é uma adaptação, né? E que eu acho que é por isso que as pessoas estão tendo mais sobrecarga nesse momento, né? Uhum. É Também. verdade. Só quero anunciar aqui a chegada do João Alexandre, da Natália e também a psicóloga Rafaela Bersani, que faz parte da Psicovida também. Olá, Rafaela. Então, eu estou de uma Olá. vontade também para colocar perguntas aqui para a nossa convidada de hoje, que é a coach Joana Patino. Ok? Joana, então, quais são as lógicas de trabalho aderentes ao novo contexto? Tá, nesse novo contexto se fala muito no que é um termo muito utilizado, que é o mundo VUCA, né? Que é o mundo volátil, é o mundo complexo, ambíguo. E nessa realidade do mundo VUCA, né? Essa expressão que vem aí Uhum. sendo muito pautada no meio do trabalho, ele traz uma necessidade de adaptação. E que adaptação é essa? Especialmente a lógica do home office, mas a lógica do home office muito bem pensada. Olá, Rafa! A lógica do home office muito bem pensada, com mudanças em relação a estratégias de processo de trabalho, de quantificação de trabalho, de metas, então isso precisa ser adaptado. Então, o home office é uma realidade, não vamos voltar atrás em relação a isso, mas ele precisa ser melhor estruturado. Além disso, se fala muito nas estratégias de desenvolvimento, né? Uma mudança, é uma repaginação em relação a isso, que traz novas terminologias e algumas mudanças de conceito, como, por exemplo, o upskilling ou reskilling, que é o que isso? Na prática, o upskilling é você desenvolver aquele profissional dentro da especialidade dele, mas adaptando ele naquela realidade, né, naquele trabalho que ele já é um experto, mas adaptando para a tecnologia. E o reskilling, que tem sido muito utilizado, está muito associado com a ideia de multidisciplinaridade, que é a transição de carreira dentro de uma própria organização, de uma mesma organização, por exemplo. É Uhum. a sua capacidade de buscar novas formas de trabalhar, né? Novas áreas de trabalho, fazendo inclusive junção de áreas. Isso tem sido uma lógica de trabalho muito comum hoje. Também se fala fortemente no conceito de multidisciplinaridade, de que forma? Nós sempre pensamos, desde a escola, que nós seguiríamos uma carreira. Eu sou médica, eu Uhum. sou psicóloga, eu sou advogada, eu sou engenheira, eu sou professora, né? Então, essa lógica. Hoje em dia, você vê, por exemplo, professores precisando se adaptar à realidade do EAD, e aí eles são professores, mas eles precisam ser espertos no EAD, eles precisam conhecer de marketing digital. Então, hoje em dia, não se fala no professor, se fala naquele profissional da educação, que está inserido no meio digital e que precisa de uma série de outras ferramentas
para poder exercer o trabalho dele, multidisciplinaridade. Então, essas eu acho que são as principais lógicas do trabalho que eu gostaria de ressaltar aqui. Ok. E em relação aos profissionais, né? Quais são as exigências atuais, então, para esse profissional que precisa se adaptar? Então, nós vivemos também, além do mundo VUCA, eu vou trazendo algumas terminologias aí que a gente utiliza para pensar a área, né? A gente vive hoje a era da transformação. Nós já tivemos na era da informação. Hoje a gente vive na era da transformação. E quando você pensa nesse conceito da transformação, significa dizer, basicamente, que você precisa estar muito adaptado às realidades que você se depara no ambiente de trabalho, quando você decide uma nova carreira. Então, uma primeira exigência muito forte que você vê em todos os estudiosos e todas as listas de soft skills que saem, a adaptabilidade muito forte, né? Sendo uma competência que você precisa trabalhar. Além da adaptabilidade, especialmente agora, com essa pandemia, ela veio com muita força, é um conceito antigo, mas que veio com muita força como uma soft skill, ou seja, como uma competência que o trabalhador, independente da área que ele se encontra, ele precisa ter, que é a resiliência. É você ter a capacidade de viver e se adaptar a situações que não são muito confortáveis, a situações de risco, né? E a você conseguir não paralisar frente a elas. Então, a resiliência apareceu aí muito forte. Tem outras que permanecem, mas que também aparecem com, digamos assim, com mais foco, é a comunicação assertiva vinculada à persuasão. Antes a gente falava em você saber se comunicar. Hoje a gente tem que ir além. A gente tem tanta informação que eu preciso me comunicar bem, mas eu preciso ser capaz de persuadir, né? Eu ser capaz de colocar as minhas ideias de maneira que o outro absorva alguma coisa e gere alguma mudança nele. Então, isso também é uma competência que vem sendo falada hoje em dia. Tem um dado que me chamou muita atenção, eu vi numa fala do Leandro Carnal, recentemente. Leandro Carnal é um filósofo estudioso maravilhoso. Então, ele estava falando na CNN, bem recente, inclusive, sobre a pandemia, vale a pena estar no YouTube essa fala dele, tem mais de 1 hora. E ele cita, na verdade, uma das jornalistas cita um dado que eu desconhecia, que em 2 dias, hoje, isso foi um dado de um ex-CEO da Google, em 2 dias, nós produzimos um volume de informações que equivale ao que foi produzido do século XX até hoje. Então, imagina o volume de informação que a gente tem e a necessidade que a gente tem de saber escolher as informações certas e ouvir as informações certas. Porque nem toda essa informação que é produzida realmente é útil, né? Isso, exatamente. Isso é a produção e o compartilhar das informações. Isso, né? Compartilhamento de dados, exatamente. Isso. Perfeitamente. Então, aí, só para ainda voltar para a ideia das soft skills, né, do que o trabalhador precisa ter, a gente tem o conceito de colaboração, né? O conceito de colaboração na crise, ele surge com muita força, geralmente, mas é um conceito que hoje está pautado aí nas lógicas empresariais e, na verdade, de relacionamento de uma maneira geral, né? Mas aparece como uma soft skill importante. E eu trouxe um dado aqui que ele vem da Associação Brasileira de Recursos Humanos, né? E ele coloca as 5 habilidades desejadas para 2020, né? Que são essas habilidades que estão muito ligadas ao momento que a gente vive também, né? Claro que elas foram pensadas um pouco antes, mas, enfim, ela traz a flexibilidade, o pensamento complexo, a criatividade, o autoconhecimento e a inteligência emocional. E aí eu deixo um ganchinho aí para o que a gente vai seguir falando aí, porque fala um pouco sobre esses aspectos. Ok. Você falou, a primeira que você falou foi a adaptabilidade, né? Na associação, no início ou agora com a associação? Bem no início, quando você falou da adaptabilidade. Nesse período agora, como é que você entende isso de algumas pessoas conseguirem se adaptar bem e outras não? Perfeito. Por que isso acontece? Existem, assim, vale uma ressalva aqui, que tudo que eu trago tem a ver com com o que eu estudo, com a minha visão de mundo, não é uma certeza absoluta, está dentro da minha bolha ali, do que eu acredito, e da forma como eu lido com meus coaches e com o meu trabalho, né? Mas eu gosto muito de pensar que por que algumas pessoas conseguem, né,
sair da realidade difícil, se adaptar e outras não. E para isso eu trago uma teoria que é o ciclo da realidade. Então, o ciclo da realidade fala o seguinte: você vê o mundo de uma forma. Eu vejo o mundo de uma forma, Marília vê o mundo de uma forma, Rafaela vê o mundo de uma forma. Rony, que acabou de Rony, Rony, que chegou aqui agora, vê o mundo deixa de eu uma forma. aproveitar e colocar Florescer, Deise Freitas, Fortunato Igor, todos entraram aí. Igor! Olá. Igor é amigo meuzão, lá de nós, lá da Terra. Oh. Então, o ciclo da realidade fala o seguinte, que todos nós temos uma lente para ver o mundo. E a forma como eu vejo o mundo gera em mim uma ação. Então, eu vejo o mundo, da forma como eu vejo o mundo, eu vou agir, e aí da forma como eu vou agir, eu vou ser, no caso, para isso eu vou fazer, e o que eu vou fazer vai me gerar ter alguma coisa. Então, é esse ciclo, né? Eu vejo o mundo de uma forma, porque eu vejo com essa lente, eu vou enxergar, eu vou ter determinados comportamentos, aqueles comportamentos vão gerar para mim um resultado e vão alimentar essa minha forma de ver o mundo. Para melhorar, para deixar isso mais claro, eu trago um exemplo. Então vamos pensar nesse momento de crise, né? Nós vivemos aí uma situação super complicada. Ainda assim, eu posso olhar para esse momento e dizer: poxa, a situação é complicada, tem milhões de pessoas doentes, tem muita gente morrendo, isso é uma fatalidade, isso é uma realidade triste, mas eu posso enxergar isso e ficar nesse mundo triste, nessa notícia ruim, e ficar ali vendo o mundo dessa forma e as minhas ações vão ser associadas a isso. Ou eu posso enxergar esse mundo e dizer: ok, o mundo está difícil, mas talvez seja uma oportunidade para eu me destacar naquilo que eu quero fazer. Então, eu vou usar aquilo como eu enxergo, como o meu óculos está vendo ali uma oportunidade, a minha tendência é agir em busca dessa oportunidade. Então, Criativamente, né? Criativamente, eu vou estudar aquilo que eu preciso estudar, eu vou me posicionar se eu tiver que me posicionar. Se eu sou uma empresa, eu vou avaliar como eu posso enxugar o meu processo, o que é que eu posso fazer para diminuir custos, o que é que eu posso fazer para criar produtos aderentes à realidade. E aí, com isso, eu vou agir de acordo com a minha lente de oportunidade e aí eu vou proporcionar essa oportunidade a mim mesmo. Então, eu acredito que é isso que faz algumas pessoas conseguirem e outras não. Primeiro passo é o que eu vou chamar aqui de mente forte, né? É a sua capacidade de enxergar, usar uma lente que lhe traga positividade. Mas não é essa positividade que a gente fala de poliana. É a positividade de enxergar o mundo de uma maneira positiva a ponto de gerar ações em você que são positivas, né? E aí você gera um ciclo de abundância, né? Como a Filipa Maia, que é uma empreendedora aqui de Portugal, fala muito. E que eu acho bacana a forma como ela trata esse assunto. Então, seria isso, Marília. Eu acho que existe essa questão do ciclo da realidade. E aí eu vou trazer um outro elemento que ele vem aí de um diálogo que eu imagino eles dialogando, que é o nome dele é meio difícil de ler, mas é Yuval Harari. Ele tem um livro chamado 21 Questões para o Século XXI. E o próprio Leandro Carnal, né? O que é que eles dizem sobre isso? Você pode ver o mundo de duas maneiras. Eles falam numa linguagem mais simples. Você pode ser um pessimista ou você pode ser um otimista. Só que você se colocar no lugar do pessimista, segundo, aqui eu vou falar segundo Leandro Carnal, é uma estratégia que ele chama de covardia. É uma estratégia de covardia e preguiça, porque na verdade, se você olha o mundo pessimista, você pensa, não tenho nada que fazer com isso, eu não posso mudar essa realidade. Não é? Já fico ali, já não levanto da cama, já não tiro o pijama, já não penso em fazer alguma coisa produtiva. Já se você olha com o olhar do otimista, você tende a rotina de meditação. Pode deixar que eu anoto aqui. Você tende, se você olha com o olhar do otimista, você se obriga a acordar na cama e dizer: bom, mas se eu estou vendo o mundo de uma forma otimista, então eu preciso agir para trazer essa otimização para a minha vida, né? Então você gera um ciclo, então tudo parte da sua mente, da forma como você enxerga o mundo. E aí sim, você pode ver a crise como uma oportunidade, ou você pode ver uma crise como um momento para se lamentar e ficar triste, e ficar nessa inércia de só ver notícias ruins, né? Eu acho que seria.
que a Marília Desculpa, é. foi uma chamada. Eu vi Marília Ai, parando. então, o Igor diz aqui, eu tive muitas crises de ansiedade no início da quarentena. Depois que eu comecei a determinar e seguir uma rotina de estudos, meditar diariamente, a coisa ficou mais leve e produtiva. Pois Ou é, seja, né, exatamente. e todos nós sentimos, não é isso? Uhum. Ou ansiedade, medo, raiva, irritabilidade maior e tudo. Mas é interessante que a partir do momento que você tem essa determinação e organização, né, do seu tempo, até das suas decisões também, né, esse processo de tomada de decisão positiva, a gente acaba levando esse período de quarentena muito mais leve, né? Sim, com certeza. Com certeza. É, eu costumo dizer isso aos meus coaches, né? É, às vezes eu tenho, eles estão num ciclo ali comigo, numa jornada, e tem dias que eles chegam, ai, eu perdi o ânimo, eu passei a semana paralisada. E a Uhum. primeira coisa que eu acredito importante ser dito é normal, faz parte. Agora, o tempo que você vai passar paralisada é o que conta. Você vai passar 2 minutos paralisada ou você vai passar 3 dias paralisada? Né? Como Isso, você reage a isso? Como é que está a sua resiliência para reagir a isso? Então, aí, eu acho que é o grande diferencial, é um pouco do que o Igor disse aí. Né? é verdade. E sobre a meditação especificamente, é interessante que o Ahari, ele é um cético, né? Mas na 20ª Uhum. questão do livro dele, 21 questões, o que ele coloca é exatamente isso, a meditação, né? E hoje se fala muito em mindfulness. Então, essa ideia de Isso. você trazer, que é sim uma Foco, né? estratégia, Uhum. você trazer o foco para o presente, e aí sim você sai um pouco dessa ansiedade que o Igor relatou e foca no presente e pensa no que você pode fazer de estratégia para lidar com isso. Né? E Exatamente. tem sido autoconhecimento e mindfulness são as estratégias mais adequadas para você conseguir sair desse ciclo vicioso do não conseguir me mexer nesse momento. Uhum. Exatamente. Boa tarde, Fabrícia. Pronto, entrou da minha família, Fabrícia é minha Ah, cunhada, a Garete também. sejam muito bem-vindas. Então, Joana, e quais são as estratégias individuais para gerir o trabalho em tempos de crise? Só para deixar aqui quem entrou por último a par, não é que eu não consegui fixar aqui o comentário. A nossa live de hoje é sobre como gerir melhor o trabalho em tempos de crise. E nós estamos aqui com a Joana Patino, que é coach, também mestre em psicologia, não é? Então, quais são as estratégias individuais para gerir o trabalho nesse período de pandemia, de crise? Tá, mais uma vez eu gosto de reforçar isso, é um recorte, tá, gente? Não são as únicas estratégias, são as estratégias que eu avalio que são importantes e Uhum, que eu gostaria de compartilhar aqui. Eu vou dividir essas estratégias em três, né? É a mente forte, e aí eu vou falar um pouco sobre ela, a adaptabilidade, que ela é meio que uma consequência disso, uhum, e um método para dar ação constante e direcionada. Né? Também foi um pouco do que o Igor falou aí, ele determinou uma rotina, uma estratégia e seguiu. Então, vamos começar com a mente forte. Para a ideia da mente forte, vamos pensar o seguinte: do lugar que eu venho, né, da base teórica que eu trago para a minha prática, a gente sim. precisa pensar que eu acredito nisso, né? O pensamento leva ao sentimento, o sentimento leva à ação. Então, vamos pensar Uhum, sobre o pensamento primeiro, né? Vamos falar sobre o pensamento primeiro. sim. Para falar sobre pensamento, eu vou trazer o conceito de inteligência positiva. Esse conceito foi um conceito cunhado por Shihat Shamini, né? Shamini, desculpa os nomes, são difíceis. Shihat Shamini. Então, ele traz o seguinte: a inteligência positiva é a sua capacidade de dominar a sua mente. Nós temos dentro da nossa mente, ele traz uma linguagem bem simples. Eu gosto muito do livro dele, recomendo, inclusive, Inteligência Positiva, porque Uhum, ele traz uma linguagem muito simples a ideia de que nós temos sabotadores, que na verdade são uhum, padrões de pensamento, né, que nos colocam, que freiam a nossa ação, que deixam a gente num sentimento de que não somos capazes de realizar uma uhum, atividade ou fazer alguma coisa. E tem o sábio, que é o nosso discernimento, que é a nossa capacidade de sobrepor a esses pensamentos.
Só que o mais curioso é que esses pensamentos, esses sabotadores, eles vêm como pensamentos automáticos. Você não consegue necessariamente percebê-los. Então, é importante que você tenha, e aí ele fala no livro sobre isso, estratégias para começar a perceber os sinais dos seus sabotadores. Né? Porque cada um de nós temos o crítico, que é o grande sabotador, que é um sabotador unânime que ele fala, e tem os sabotadores fortíssimos, exatamente. O crítico interno, o crítico para o outro, o crítico da sociedade, né? O crítico ele atua em todas as frentes, ele é onipresente. Além do crítico, nós temos os cúmplices, né? E aí são 9 tipos de sabotadores que ele coloca ali: o hiperrealizador, o controlador, o esquivo, enfim, ele traz vários elementos. E num processo de autoconhecimento e conseguindo perceber os sinais, você consegue você consegue trabalhar a sua mente forte, porque você começa a perceber aqueles comportamentos automáticos e sinalizar: opa, estou vendo aqui o meu sabotador aparecendo. E aí você diminui, na hora que você dá luz ao sabotador, a tendência é que ele se recue, ele não gosta de luz, né? Sim. Então, você vai conseguindo aí driblar isso. E o que é o coeficiente de inteligência positiva? Não é você não ter pensamentos que vêm dos seus sabotadores. É você conseguir minimizá-los, é você conseguir trabalhar mais tempo a sua mente na lógica do sábio, na lógica do discernimento, da análise adequada, contextualizada daquela situação. Então, mente forte, na minha visão, dentro das estratégias para se adaptar a essa realidade que a gente vive hoje, que exige muita adaptação, é um primeiro passo. E dentro da mente forte, a inteligência positiva na via do pensamento. Mas o pensamento gera sentimento. E como lidar com aquelas emoções, né, que vêm e que nos tomam e que nos arrebatam e muitas vezes a gente não consegue avançar? Aí a gente vai falar sobre inteligência emocional, né? Autor que cunhou essa teoria, David Goleman. Vale a pena ler também. Então, o que é que a gente traz sobre a inteligência emocional? A inteligência emocional, por outro lado, é a gente saber lidar com as nossas emoções, mas especialmente nas relações. Então, nesse momento que nós estamos todos em casa, né? Eu e meu marido, meus filhos, se for o caso, eu não tenho filhos ainda, mas Marília aí com o marido, com os filhos, todo mundo dentro de casa, né? Como é que eu lido com as minhas emoções? Meu Deus. Ah, estão aí em cima, né? Foi uma delas que pintou? Não fui eu. Ah, foi você? Depois Marília vai fazer uma live sobre como pintar. Estratégias para hobby. Todas essas emoções negativas que são ingredientes para uma grande explosão, não é? Aí você estava falando sobre a inteligência emocional. Exatamente, que é a emoção que, se você principalmente não controla o seu pensamento, deixa os seus sabotadores dominarem você, você vai reforçar emoções negativas, e essas emoções, como a Marília diz, pode trazer um colapso mesmo, né? Uma sensação de impotência, ou um processo depressivo, ou qualquer outro fator que aí a psicologia trabalha muito mais. Mas o que é importante a gente pensar aqui é a gente começar mais uma vez a olhar para si e olhar para a gente internamente quais são essas emoções que estão vindo, né? E o que eu faço com elas, como eu lido com elas, né? Como eu permito que essas emoções não ultrapassem o limite do outro, por exemplo, na relação, né? Isso a gente está falando de inteligência emocional. Obviamente que falar sobre esses aspectos é uma coisa, e fazer com que todos eles aconteçam é outra. Mas se a gente, pelo menos, tiver a abertura para começar a observá-los e a identificá-los em nós mesmos, a gente já começa a ter uma estratégia. E se a gente percebe que a gente não é capaz de lidar com isso sozinha, porque pode acontecer, nós temos aí profissionais preparados para dar suporte, né? A própria psicologia fortemente nessa área. Se tem a ver com eu não estou conseguindo tirar um projeto do papel, um objetivo que eu não consigo dimensionar, eu acho que eu não tenho clareza do que eu vou fazer, procura um coach, né? Se eu estou tendo problemas emocionais que me paralisam, procura um psicólogo, pede ajuda, né? A ajuda nesse momento é uma coisa importante também.
Mas, então, assim, para falar sobre essas 3 estratégias, especialmente focando ainda na mente forte, para mim é isso, Marília, é você conseguir trabalhar a sua inteligência positiva, ou seja, a capacidade que você tem de manter os pensamentos positivos, o seu discernimento mais forte, né, dominando a sua mente, e saber lidar melhor com as suas emoções, né, percebê-las, Ok. pelo menos, estar aberta a perceber as nossas emoções, né, e tentar dominá-las, tentar trazer algum conceito para elas, para que eu possa saber como lidar com elas. Então, Com Jona, isso, você fala. Oi, desculpe. não, por favor, eu sou uma Ok. tagarela, se você não me cortar, eu vou... Então, é porque você falou do pensamento, do sentimento e do comportamento, né? Então, como é que a gente pode colocar isso na prática, não é? Perfeito. Essa Então, inteligência positiva. isso. Essa ideia da mente forte, né, que traz aí pensamento e sentimento, nos leva a pensar que nós podemos viver num estado de interferência ou num estado de recurso. O estado de interferência é aquele estado em que eu fico ali completamente imersa a todos esses pensamentos e sentimentos e não saio do lugar. E o estado de recurso é exatamente o contrário, quando eu consigo pelo menos entendê-los ou começar a ter uma percepção de que eles estão ali e o que eu vou fazer com isso. E aí o que eu vou fazer com isso é nada mais é do que definir um método. O Goldsmith fala isso. Ela exige um trabalho pensado, planejado e estruturado. É, eu não vejo outra forma de trabalhar uma ação, um comportamento constante, direcionado, ou seja, aquele comportamento que tem um foco, que eu sei para onde eu estou indo, se eu não tiver, se eu não implementar um método. E esse método ele parte primeiro da clareza, né? E para pensar sobre a clareza, aí aqui a gente está falando clareza do que eu quero, né? Começar a entender mais sobre o que de fato eu quero. Tá bom, eu estou vivendo hoje no automático, eu tenho meu trabalho, eu tenho minha vida, mas é isso mesmo que eu quero, eu estou tendo clareza. Se eu estou tendo alguma insatisfação, é porque talvez alguma coisa esteja fora do lugar. E o que é isso que está fora do lugar? E aí você buscar essa clareza. Para você buscar essa clareza, né, eu gosto muito eu aprendi isso com Jerônimo Temel, que é um coach, mentor e muito forte, e ele traz a ideia da fotografia, né? Então, qual é a fotografia da sua vida, né? Como é que você imagina a sua vida? Define um prazo, não é eterno, existe ali uma visão de médio prazo ou de longo prazo que você pode imaginar. Não significa dizer que você vai passar a sua vida toda assim, mas se a gente não começar a tirar a miopia e começar a definir objetivos com prazos para a nossa vida, o que é que eu quero alcançar, né? Eu mudei de país, tá? O que é que eu quero com isso? Onde é que eu quero chegar? Qual é o primeiro passo? Qual é o lugar que eu vou estar, que eu vou dizer, estou feliz e realizada, agora eu quero outra coisa. Então, é essa clareza, né? Você saber aonde você quer estar, né? Aonde você quer chegar. E aí, eu gosto da metáfora da fotografia, que não é minha, é dele, mas por quê? Ele fala do quebra-cabeça, que é uma coisa que eu gosto muito, e ele traz uma sacada interessante, que são as peças do quebra-cabeça. Hoje em dia, a gente tem muita informação, como a gente já falou aqui. Se eu Uhum. ficar simplesmente coletando informações e informações. Ah, estou na quarentena, vou aproveitar para consumir o maior número de informações, ler o maior número de livros, estudar o maior número de cursos, assistir o maior número de lives. Tá, mas o que é que isso tem a ver com o seu quebra-cabeça? Está alinhado com o que você precisa fazer nesse momento? É útil para você nesse momento? Ah, é útil porque me faz pensar sobre outra coisa. Tudo bem, tem um sentido, mas precisa ser útil para o seu quebra-cabeça. Então, Não é só para você. introjetar, não é? Tem que Não é. digerir, E se nutrir praticar. disso. Isso. Exatamente, exatamente. Então, a clareza, ela lhe dá isso, tá? Dentro de tudo isso que existe no mundo, muita coisa boa, inclusive, mas o que é que eu preciso nesse momento, né? E aí, com essa clareza, com o que eu quero, com o que eu preciso, quais são os meus recursos, quais são as minhas interferências, tá? Agora eu vou começar a caminhar. E aí, quando ele traz o conceito essa é uma estrutura de produtividade, né, que eu estou trazendo para vocês, do próprio Jerônimo Temel, é mais ou menos essa estrutura, e é uma estrutura que eu sigo e que eu acredito que eu trouxe para os meus processos de coaching também. Né? Então, quando Uhum. você tem essa ideia, né, quando você consegue estabelecer essa sua meta com prazo, né, não é uma coisa engessada, é algo que lhe dê norte, é algo que lhe dê é, condições para caminhar.
você precisa fazer, segundo essa visão, na minha bolha, no que eu estou trazendo para vocês aqui, você precisa planejar a sua rotina a partir do macro. Esse é uma grande falha que eu vejo das pessoas que gostam de planejar e muitas vezes planejam o seu dia. Ah, eu planejei hoje, agora eu vou planejar amanhã, agora eu vou planejar amanhã. E quando você parar para pensar, você na verdade só está postergando atividades. Porque você não consegue realizar aquilo que você planeja, ou quando acaba um mês você diz, o que é que eu fiz de produtivo? Né? Porque não Então, definiu um propósito antes, porque né? não definiu um propósito. A Jane aqui prioritariamente está até comentando. Ter propósito é muito importante na vida. Isso, exatamente. Quando você tem isso, você faz, inclusive eu uso uma ferramenta no coach que é exatamente isso. Você vai lá no futuro, no seu propósito, tá, o seu propósito é esse, quais são os seus milestones, né? Quais são as etapas que você precisa cumprir? Então, quando você consegue pensar isso numa linha do tempo, é muito mais fácil planejar. E aí, você consegue fazer um planejamento macro a longo prazo e planejamentos, ciclos semanais de planejamento. Então, quando você trabalha com essa lógica de eu tenho o meu propósito, como a Jane disse, eu sei aonde eu quero chegar, eu defino quais são os pontos que eu preciso alcançar, os pequenos passos que eu preciso dar para chegar lá, eu vou começar a trabalhar isso aqui através de semanas, com ciclos semanais, né? E aí, essa é uma estratégia que aí você consegue, a partir do planejamento daquela semana, aí sim você planeja o seu dia. Porque aí você vai trazer elementos, microelementos que estão dentro de um mesoelemento, que estão dentro do macro planejamento. Né? Tá tudo ligado, tudo conectado. Então, quando de repente aparece uma live sendo divulgada no Instagram, você vai parar e pensar, peraí, essa live faz sentido? Faz sentido com o meu planejamento? Faz sentido com o meu propósito? Você, como eu disse, você pode até dizer, não, faz sentido porque eu quero usar isso como um hobby. É o meu momento de descarregar, de pensar em outra coisa. Ok, então faz sentido. Mas a gente precisa consumir as informações de uma maneira um pouco mais crítica, né? Nesse sentido de Isso. estar alinhado com o que eu quero. Ainda nessa lógica de como manter uma ação direcionada e constante, eu gosto muito da ideia que ele traz também, que são você definir o seu DRD, ou seja, quais são os seus papéis na vida. Eu tenho alguns papéis, eu trabalho na Pibook, eu sou coach, eu tenho meu marido, eu tenho meu cachorro, eu tenho minha divisão doméstica aqui, minhas atividades, então eu sou a cozinheira da casa, por exemplo, né? São meus papéis aqui dentro. Então, são meus papéis. Todos eles têm que estar no meu planejamento. Se eu planejo só o meu trabalho, é inevitável que eu não Aí vou falha colocar nas tempo. outras áreas, né? Exatamente. Eu vou focar só no meu trabalho. Então, eu tenho que, no meu planejamento, incluir as outras áreas da minha vida, para que eu tenha equilíbrio. Né? Então, também para mim, foi uma desconstrução, porque quando a gente pensa em planejar, a gente pensa em planejar o quê? O trabalho. Né? Trabalho. Pensa em sucesso, trabalho. E quando, na A verdade, vida tem várias áreas, né? Aquilo do várias quebra-cabeça áreas. também. Não é só Exatamente. não temos só uma parte, é um todo É um com várias todo. partes, né? Exatamente. Joana, Então, você falou isso de projetar para o futuro, né? Aquele propósito, aquele objetivo maior. E muitas pessoas resistem a fazer isso porque pensam assim, ah, já falhei tanto que eu não quero ter essa decepção ou essa frustração de falhar novamente. sim. Aí você falou daquela questão dos sabotadores, né? Do crítico. Como é que a gente trabalha, então, essa questão da adaptabilidade, a de repente realmente ser frustrado, aquele plano? Como é que você trabalha isso numa pessoa que tem essa crença de que vai dar errado mais uma vez? Pronto. Existem duas estratégias aí para trabalhar especificamente esse ponto. A primeira delas é trabalhar essa crença de que vai dar errado, que tudo que eu faço dá errado. Isso é uma crença. Isso é uma fala do seu crítico. E aí a gente trabalha com uma ferramenta que usa muito a linha da generalização. A gente refuta essa ideia vou falar com o coach, que é o meu público ali, né? Então a gente refuta essa ideia com o coach, fazendo com que ele pense que existem outras pessoas que conseguem fazer aquilo. Por que outras pessoas conseguem e ele não? Então a gente vai Ele mesmo refutando. alguma vez já conseguiu, né? Em Exatamente. outros objetivos. Inclusive em outros contextos de vida, né? Ele pode ter sido Isso. frustrado no trabalho, mas pode ter sido muito bem sucedido na vida
familiar, por exemplo, né? Ou numa meta que ele estabeleceu de perder peso, ou qualquer coisa do tipo. Então, a gente trabalha com a lógica da refutação, né? Uma maiêutica mesmo, uma estratégia de perguntas e respostas, de maneira que a gente desconstrua aquela crença. E normalmente o que acontece é que o coach desconstrói aquela crença e constrói uma nova crença, só que positiva, pela positiva. E isso vai ser um recurso para ele no processo. Além disso, volta para a questão do objetivo, né? O seu objetivo é um objetivo SMART? É um objetivo mensurável, alcançável, metrificar? Você consegue medir, você consegue... Porque, imagina, eu quero perder 20 quilos em 3 meses. Se você fizer isso no primeiro mês, você vai ver que você já perdeu, você não consegue. É muito difícil, você consegue, mas nem todo mundo tem um organismo para isso. Então você define uma meta que você de cara vai fracassar logo no início. Você não vai conseguir, mas vai fracassar não é porque você não é capaz, é porque você definiu uma meta não execuível, inalcançável. E o fato de você definir metas não é para engessar a sua vida. Eu escuto muito, não vou fazer planejamento, vou definir meta, vou engessar a minha vida. Eu quero ser livre. Vou viver só o hoje, não é? Vou viver o hoje, exatamente. Eu não quero viver num calendário, enfim. Só que quando quando você não faz isso, você se perde, ponto 1. E quando você faz isso sem ter a clareza de que aquele objetivo é um objetivo alcançável e que você avaliou, trouxe todos os elementos para checar se é um objetivo realizável, a tendência, e eu acho que é por isso que muitas pessoas se frustram, é que elas pensam em objetivos irrealizáveis, logo no início elas não conseguem ter as pequenas vitórias, que são os pequenos avanços do processo, que esses pequenos avanços geram em você sentimentos, adrenalina, vontade de continuar, né? Gera em você física e emocionalmente elementos, recursos importantes para que você siga. Então, eu acho que aí é que está o problema de pessoas que se frustram, né? Muito facilmente. Né? A crença verdade. E um objetivo irrealizável. Joana, vamos dar um alô aqui para quem está chegando, a Duda Almeida, a psicóloga Mariana Moraes, que também faz parte do Psicovida, Danica, Juliana, a Karênia Saldanha, TMP Araújo, Jane, prioritariamente, que também é psicóloga no Psicovida, né? Vera Rangel, Rosali, Lu Fontes, olá, que é seu primo, minhas né? alunas, Sua prima. Eu estou vendo aí os nomes que estão vendo é família, aluna, pessoal que eu me relaciono no Instagram, enfim, muito bom ver todo mundo aqui. Então, nós já estamos chegando, na verdade, no finalzinho. Quem está entrando agora, né? Pode ver depois a gravação, tá certo? Queria falar... Pois é, Maria. Mas então, queria falar um pouquinho sobre o plantão psicológico da Psicovida. Tá dando para ver? Tá. Então, Psicovida está agindo, né, nesse momento, tanto com plantão psicológico, que são consultas de apoio psicológico online, através da plataforma da Appbook, que foi a partir daí que eu conheci a Joana, né? E também essas lives de PC com Educação, que são todas as segundas e quintas-feiras, tá certo? No horário do Brasil, na segunda-feira, às 15h30, aqui em Portugal, às 19h30. E na quinta-feira, às 15 ou às 19, né? Então, Joana, queria que você nos passasse, né, para mim, para todos que estão assistindo e ainda vão assistir na gravação, uma mensagem final nessa temática, né, do trabalho nesse período da pandemia. Tá, primeiro, a mensagem que eu queria passar é de gratidão, tá? Eu fico muito feliz de estar aqui pelo convite. Né, do trabalho que as meninas fazem, que eu conheço de perto, né, a gente já teve aí alguma experiência. Então, primeiro, gratidão pelo convite, gratidão pelas pessoas que estão aqui, né, que pararam um tempinho para estar aqui conosco. E a mensagem para mim que fica é uma crise, é um momento difícil, a gente está precisando se adaptar bastante, mas a gente precisa pensar que é necessário continuar caminhando. A vida não parou, né? A vida, ela segue. A gente pode utilizar esse momento de uma maneira
a ficar numa bolha da lamentação ou a ficar numa bolha da oportunidade. Seja essa oportunidade para lidar melhor com seus familiares que estão com você, né, reclusos com você nesse momento, seja uma bolha positiva para você pensar sobre o seu trabalho, especificamente no nosso tema aqui, né? Para você pensar, repensar o nosso trabalho. A crise, essa frase, ela não é aleatória, essa frase ela vem de estudos. Crise é A oportunidade, né? oportunidade, é isso. Então, vamos usar essa oportunidade com consciência e, de preferência, com muita consciência do que eu estou fazendo, para que a gente não saia utilizando essa oportunidade com muita ansiedade. Vamos deixar a ansiedade de lado e vamos usar essa oportunidade com clareza, né? Com autoconhecimento, com estratégias de meditação. A meditação, ela hoje é um tema abordado por todas as áreas. Você vai para o marketing, tem gente falando de meditação. Você vai para a psicologia, tem gente falando. Então, ela traz essa centralidade para você, ela traz essa coisa de, se você não está conseguindo fazer só, tenta a meditação, né? Tenta trazer esse foco para a meditação, para que você possa ficar em uma ação contínua e direcionada. Melhor do que a rapidez do resultado é você se manter constantemente em movimento. Então, tenta fazer isso, tenta não paralisar, tenta manter-se em movimento, preferencialmente um movimento direcionado, claro, né, bem definido, mas mantenha-se em movimento. Mantenha-se pensando sobre, né, o que você quer, o que você pretende, o que é que você quer no seu equilíbrio, na sua vida. Então, eu acho que essa é a mensagem que eu gostaria de deixar para vocês. Também reforço o que a Marília falou, né? O plantão psicológico está aí, é um trabalho muito sério. A gente fez uma publicação agora no YouTube mostrando como você faz uma marcação pela plataforma, Ótimo. que é uma maneira simples de fazer, ou seja, você não precisa se expor, você não precisa ter trabalho, você só precisa fazer uma pequena ação e você já vai ter ali um acolhimento, né? Então, fica aí também o convite para usar mais esse trabalho incrível que as meninas estão fazendo. É isso. Obrigada também, Joana. Eu aproveito para anunciar que nós teremos as lives da próxima semana, né? Na segunda-feira vai ser sobre como lidar com o estresse nesse período de pandemia, que vai ser com o psicólogo Marcos Avelar. E na quinta-feira vai ser sobre vídeos e jogos, aliás, jogos e redes sociais, quando eles passam de entretenimento e viram um vício. Até porque nesse período também nós temos usado muito mais, né? Que vai ser com a psicóloga Rafaela Versani, que também faz parte da Psicovida, tá bom? Então, Joana, muito obrigada, contribuiu bastante mesmo. Eu sabia que ia ser show, sabia que ia ser um sucesso. E vamos deixar aqui, né? Eu acho que fica um dia no Instagram, a gravação. Podemos compartilhar bastante, todos vocês podem compartilhar, envia por mensagem, para que possa contribuir com mais pessoas ainda, não é? Perfeito. Muito obrigada também a todos que participaram. Obrigada Tá a todos. Posso tietar? Mãe, te amo. Pode ser. E um beijinho para todos e até as próximas lives, não é? Beijo, Tá tchauzinho. bom? Tchauzinho.